encontro de hoje. Então, vamos começar a gravação do nosso encontro de hoje, dia 12/8, tá? Para a nossa disciplina de ecofisiologia. Tá? Então, só rememorando, né, já começou, algumas pessoas já podem tomar vacina, então vão atrás disso, não deixem de fazer. Né? Então, se vacinem nessa porcaria que é importante. Lembrando, não é para perder os cuidados de isolamento social. Não faz isso, né? A gente tem uma tendência sempre, todos nós somos seres humanos e erramos e tal, a gente tem a tendência de afrouxar as medidas de isolamento depois de tomar a vacina. Não é assim, a vacina demora alguns dias para gerar imunidade e a gente precisa da segunda dose. Então, toma a primeira e a segunda dose para começar depois de 20 dias, né, em torno de 20 dias aí, depois da segunda dose, a relaxar um pouco mais. Mas a gente não pode Isso mesmo, ter professor. muito cuidado. Ontem a gente perdeu o irmão de uma amiga da minha irmã, perdeu em Campina Grande, faleceu, tinha tomado a primeira dose, mas aí, não, infelizmente, não aguentou, não. Pois é complicado, né? A gente tá aí com um cara super famoso, né, o Felipe Neto, né, super famoso, né, isolado, e pegou, né? É complicado, né? Essa doença, assim, é muito traiçoeira, difícil, né, saber também. A gente, por exemplo, a gente também não sabe como meus pais pegaram, por exemplo. Né? E meus pais pegaram, são idosos, eu morri de medo também que eles... Mas é complicadíssimo. Professor, assim, é só um depoimento, é muito complicado essa doença. Inclusive, meu filho, né, pequeno agora, teve Covid. Eu dormia com ele na mesma cama, ele respirava em cima de mim, eu fiz 2 exames e deu negativo. Pois é. Então, a gente, como é que explica, né? A gente fica sem entender. Mas é assim, né? A grande questão dessa doença é exatamente essas coisas, né, que fazem as pessoas, inclusive, fazerem loucuras, né? Inclusive médicos, né, pessoas que têm um nível de instrução alto e etc., né, cometerem erros absurdos, né, de falta de visão do que é ciência e etc. e tal, né, porque é uma doença nova, a gente não sabe direito como é o comportamento dessa doença. Então, a gente precisa de vários estudos, né, para, de fato, né, a gente saber exatamente como é que é o comportamento dessa doença. A gente, por exemplo, não sabe ainda bem, por exemplo, né, se pessoas vacinadas elas podem transmitir ou não a doença. Né, e há quanto tempo elas podem transmitir depois do contato, por exemplo, com alguém que Professor, então, vou dar um exemplo, só cortando o senhor. Meu filho pegou do meu vizinho e ele estava vacinado, as 2 doses, viu? Uhum. E eu, tipo Veja, assim, e eu nem sei como é que ele mas pegou do meu vizinho, porque então, ele não abraçou, ele não chegou perto, ele só teve contato que foi na casa dele. mas veja, é difícil a gente dizer assim também, né? E por isso que desde o início, e foi por isso que desde o início os médicos sérios, as pessoas sérias, os cientistas sérios que estavam tratando com isso, disse a única forma de evitar a contaminação é com o afastamento social. Porque não tem como a gente saber ainda, né? Então, a medida mais drástica e séria, que deveria ter sido tomada desde o início, né, é o isolamento social. Né? Não tem jeito, não tem outra forma. Né? A gente ainda não sabe como é que é isso. E, então, existe uma série de pormenores, né, que a gente ainda vai demorar algum tempo para sair. Né? Mas disse, não, é melhor que todo mundo se contamine e tal, e deu esse caos, né, que está com quase 600 mil mortos no Brasil. Isso é uma falta de entendimento, né, inclusive de alguma parcela pequena, né, pequena, não é a parcela grande, não achem que é, uma parcela pequena da população médica, da população normal, né, comum do Brasil, mas que poucas pessoas, né, geram um caos total numa doença que a gente não sabe, né, os pormenores ainda. Então, se você vê os dados agora nos Estados Unidos, são muito claros, muito simples, com publicações muito sérias e relevantes. 98% das pessoas, quase 99% das pessoas que estão vindo a óbito nos Estados Unidos, e por isso nos Estados Unidos está voltando o uso de máscara e etc., né, é de pessoas que se recusam a se vacinar.
E são exatamente essas pessoas que se recusam a se vacinar, que se recusam a usar máscara e etc., que contaminam os outros. Né? A gente não sabe, você diz, não, ele pegou com o vizinho, ele não sabe. É muito difícil o vírus, a gente não enxerga o vírus. Não temos essa adaptação. Né? Essa adaptação não nos cabe enxergar um vírus, né? Sem um aparelho extremamente sofisticado e etc. Então, é muito difícil dizer, né? O que a gente tem que fazer é tomar o máximo de cuidado possível para não ter contato com esse vírus. Né? E ainda tem o tamanho da carga viral, tem uma série de coisas, né? E também questão do sistema imunológico da pessoa, né? Uma série de coisas que a gente não consegue explicar. Então, inclusive pessoas que têm resistência ao vírus. Da mesma forma, tem pessoas que não pegam AIDS. E aí? São a evolução funcionando aí, né? Para os negacionistas, a evolução funcionando. Então, é algo que a gente, né, tem que tomar o máximo cuidado possível, né? E pode ter certeza que se o dia da vacina de vocês cair na minha aula, não vou ficar em nenhum momento chateado, como foi dito no começo aqui, porque vai perder minha aula, porque o mais importante é tomar essa vacina, minha gente. O mais importante, né, quando ficam falando, os biólogos, os cientistas é tudo chato, é tudo professor, é tudo que não quer fazer nada, a gente valoriza a vida, cara. Né? Então, a valorização da vida que é o principal. Mas, pessoal, vamos então entrar no assunto da aula, porque senão não vai dar tempo de novo e eu vou ter um chilique, né? Porque não deu tempo já na aula passada de acabar. Então, vamos logo entrar aqui nesse negócio. Peraí, vai agora já. Bora, meu filho, agora. Então, vamos começar, né, pela nossa historinha das nossos queridos mamíferos aquáticos, né, da minha perguntinha, né, super interessante essa história, né, de como é que um cetáceo, né, uma baleia, né, pode mamar. Né? Então, a amamentação em baleias, minha gente, durante muitos anos, foi uma grande incógnita para o mundo científico. Tá? Uma grande incógnita. E dos trabalhos que eu vi que mandaram, tá? Poucas pessoas conseguiram encontrar a resposta, de fato, tá? Que é a resposta verdadeira sobre como é que as baleias mamam. E aí, né, eu vou mostrar para vocês um paper, um trabalho, né, um artigo científico, que está aqui, que eu baixei pelo Sci-Hub, porque não... Então, comportamento de amamentação em sperm whales, baleias cachalote, né? As observações e as hipóteses. Esse é um trabalho, minha gente, de 2007. Então, é um trabalho super, ultra novo. Né? Então, é um trabalho que mostra, né, pela primeira vez, tá, como, de fato, com observações, com vídeos, né, bem feitos e etc., de fato, como é que uma baleia cachalote, né, que é, na verdade, um golfinho gigante, né, ele consegue mamar. Tá? O Danilo também, né, colocou na sua na atividade uma sequência, um trend do cachalote peregrino, né? Que é um rapaz que trabalha com cetáceos do Twitter, que valeu muito a pena, né? Mostrando inclusive fotos mais recentes, né? Aqui, do cachalote mamando, né? E um vídeo fantástico, maravilhoso. Isso aqui são sirênios, tá? Não são baleias, né? São dugongos e peixes-bois, tá? E mostrando exatamente como é que um bicho dentro d'água, né, ele consegue mamar, já que ele é um mamífero. Né? Então, hoje a gente sabe que para além, né, do leite ser extremamente gorduroso, né, que não deixa de ser,
o leite das baleias é extremamente gorduroso. Antigamente, a gente simplesmente achava que esses caras jogavam esse leite na água, e por ser tão gorduroso, esse leite não se misturava com a água e os animais, os filhotes, poderiam abocanhar e, entre aspas, comer esse leite. Hoje, a gente sabe que não é assim. Embora o leite seja extremamente gorduroso, e existe uma quantidade bastante grande de diferenças da amamentação de um bicho, né, terrestre para um bicho aquático, como é uma baleia e um golfinho, né, os cetáceos, não é somente porque o leite é extremamente gorduroso, que não se mistura com a água e o bicho abocanha como se comesse esse leite. Essa informação, e aí isso é massa porque mostra, né, que a ciência ela muda, né? Isso era a hipótese que foi defendida durante muitos e muitos anos, e é a resposta mais comum que a gente vai encontrar na internet. Tá? Hoje a gente sabe, né, que as glândulas mamárias das baleias golfinho, embora elas estejam ao longo de toda a barriga do bicho, há uma concentração, então, né, de canais para dentro que a gente chama de fenda mamária. Tá? Então é uma fenda, um buraco, né, na barriga da baleia, da mãe baleia, e que dentro dessa fenda há, então, a quantidade bem grande de lugares onde vai ser jogado, solto esse leite. E os filhotes enfiam a boca dentro das fendas genital, da fenda genital da mãe e da fenda mamária. Fazem um tubinho, um canudinho com a língua, e aí, então, a mãe, esse leite extremamente gorduroso e etc., a mãe vai e ela, de vez do bicho sugar o leite, a mãe é que joga uma quantidade bem grande de leite para dentro da boca do bicho. Embora há, sim, a indicação de que o bicho possa, né, que o filhote possa, de fato, sugar. Tá? Mas através de movimentos, né, da língua. Né? Isso é super, ultra fantástico. Uma vez que indica, né, que era uma coisa que era muito difícil de acreditar, né, nas hipóteses anteriores, que a mãe simplesmente jogava esse leite no mar e o bicho comia esse leite, porque ele teria que ingerir, né, um mamífero. Então tem que ingerir uma quantidade de água salgada muito, muito, muito absurda, né, de uma única vez, o que seria energeticamente muito, muito, muito pouco custoso para esse organismo. Né? Então essas descobertas mais recentes, inclusive a partir de 2002, de um trabalho de 2002 e um trabalho de 2007, o principal é esse que eu estou mostrando para vocês aqui. Cadê o bicho? É esse daqui, né? Que tem, né, coisas maravilhosas. Então, não é somente... Então, o leite é muito gorduroso, mas ele não se mistura pouco com a água, sim, mas a mãe empurra o leite para dentro também, né, da boca do filhote. Isso é bastante diferente, por exemplo, se quem já viu uma cabra mamar, quem já viu uma boi mamar, um menino mamar, sabe que, né, menino, quando nasce, tem uma força de sucção que é inacreditável, né, a força que um bebê tem, né, de sugar o leite do peito da mãe, né? Claro, as baleias sugam um pouco, mas uma das grandes diferenças é esse canudinho que ela faz nessa fenda que há no corpo da mãe, né? E que a mãe joga uma quantidade de leite que é muito diferente dos outros organismos que vão Professor, eu não sei se está correto, mas eu li que ela faz como se fosse contrações musculares para esse leite sair. Isso. A mãe, então, ela contrai muito rapidamente e há um jato de leite muito grande que sai num volume muito alto, diferente de todos os outros organismos. Quem já desleitou uma vaca, né, sabe como é que funciona. No começo, a vaca vai e ela vai soltando devagarinho o leite, não é? Vai soltando devagarinho o leite. Não. Nas baleias é diferente.
a amamentação tem que ser extremamente rápida. Primeiro, para o filhote não ingerir uma quantidade tão grande de água do mar. Né? Então, a mãe empurra o leite também. Né? Além dele fazer um canudinho com a língua e sugar esse leite, a mãe empurra através de uma contração muscular bem grande, empurra uma quantidade bastante grande para a amamentação ser rápida. Né? Até porque os filhotes, né, eles respiram, eles passam muito tempo até a conseguir segurar o ar durante muito tempo. Né? Aprender a respiração, que na verdade eles não seguram ar, né? As baleias não seguram ar. Elas respiram, jogam fora o ar, né, com gás carbônico e mergulham com o pulmão vazio. Né? É diferente da gente que mergulha com o pulmão cheio. Né? Nós não somos organismos aquáticos. Né? Então, nas baleias, elas mergulham com o pulmão vazio. Né? Então, essas contrações de sugar, né, e de empurrar, a mãe empurra e o filhote suga, né, um leite extremamente gorduroso, né, diminui a quantidade de água do mar ingerida pelo organismo, diminui a quantidade de sal que ele tem que eliminar pelos seus rins. Né? Então, embora os rins das baleias e dos golfinhos sejam extremamente adaptados ao ambiente aquático, né, sempre foi uma incógnita de como que era de fato essa amamentação. Tem um vídeo, né, que eu vou aproveitar, eu tinha baixado ele, mas eu vou aproveitar o trending aqui do enviado por Danilo, né, para mostrar, né, uma filmagem que botaram uma câmera no filhote e vejam como é rápida a amamentação. Né? Isso é uma baleia, uma baleia franca, né? Um jubarte, desculpe. E vejam, o filhote vai se aproximar da mãe. Veja como é rápida a amamentação. Né? Vai se aproximar da fenda da mãe. Olha a fenda da mãe, ó. Olha a fenda. Se aproximou. A fenda mamária está do lado. Ele vai enfiar a língua lá. A mãe vai jogar o leite, vai sair um restinho de leite e acabou a amamentação. Vê. Que coisa doida. Vê que coisa maravilhosa. Vê que coisa doida, né? Super, ultra rápido. Né? Muito, muito, muito rápido. Veja que ele está de lado com a língua lá, ó, na fenda mamária. Vai sair um restinho de leite e a amamentação está feita. Acabou. Né? Então veja que a quantidade de água do mar que esse cara ingeriu foi mínima. Mínima. Né? Aqui já é de outra espécie de baleia, em que... E é claro, minha gente, a gente conhece para algumas espécies de baleia, para outras ainda permanece bastante enigmático. Né? Onde a língua... Veja que a língua do bicho entra na fenda da mãe, olha. Entra na fenda da mãe. A fenda mamária é essa, ó. A fenda genital é essa. Então, o bicho está segurando ali e sugando aquele leite com mínima perda de leite para o ambiente. Né? Diferente, ó, de um bichinho aqui que está sugando esse leite nessa mamadeirinha aqui. Né? E esse daqui é o vídeo mais fantástico, que é um vídeo, inclusive, desse grupo francês que publicou esse trabalho, né? Veja que o cachalote, por ter essa cabeça gigante, o filhote vai enfiar a mandíbula dentro da fenda genital da mãe e a fenda mamária está lateral aqui, ó. Olha que a língua, ele injeta a língua e a língua agora a mãe vai jogar o leite e ele vai engolir praticamente sem engolir nenhuma água do mar. Que coisa maravilhosa, hein? Professor, nesse vídeo que o senhor mostrou agora, né? Tem a impressão que parece que é tipo como se fosse para ele se apoiar, né? Quando ele coloca na boca, encaixa essa parte de baixo na genitália, né? Da mãe, como se fosse para ter um apoio e ficar lá como preso.
Isso, ele segura ali para ele poder enfiar a língua na fenda mamária. Né? Então, a fenda mamária é um buraco lá dentro. Ele se segura na fenda genital, né? Segura na fenda genital. Pô, claro, é muito diferente, né? A genitália de uma baleia é muito diferente da genitália de um primata, né? Mas é como se ele segurasse ali, entre aspas, né, no grande lábio ali, ó. E aí a fenda mamária é do lado, é do lado, embora as glândulas mamárias estejam dispersas por toda a parte de baixo do corpo da baleia. E a mãe, através de um movimento muscular muito forte, ela joga uma quantidade de leite enorme, muito rapidamente para essa fenda mamária, né, que é diferente de todos os outros mamíferos, né, que normalmente o leite sai a conta-gotas ali, né? Inclusive nas mulheres, o leite sai devagarinho, o menino precisa sugar com a força absurda. Né? Nas baleias, não. Né? Então, para além do leite ser bastante gorduroso, tá? Que isso é um fato, tá? Ainda tem essas diferençazinhas, né, que foram enigmáticas e que, se a gente procurar na internet e através de fontes mais comuns e não através de trabalhos científicos, né, a gente vai acabar, né, chegando a conclusões erradas. Vocês conhecem, né, veja como é interessante, né, o fazer científico. Vocês conhecem o periódicos CAPES? Sim. Então, no periódicos CAPES, né, você entra aqui no periódicos CAPES e eu não sei por que meu CAF não está funcionando, o meu CAF da UFESA, mas depois eu posso ensinar vocês a registrar vocês no CAF. O meu não está funcionando por algum motivo, não sei se é esse problema que a CAPES e o CNPq estão passando aí, né? Mas o meu acesso ao meu CAF não está entrando nem a bexiga, nem ao meu espaço no meu periódicos CAPES. Mas se a gente colocar aqui, ó, cetácea sucking milk, né, vai aparecer trabalhos científicos, né, sobre isso, inclusive de comparações, né, de vários, né, de estratégias, né, de aumentação. Por exemplo, nesse trabalho aqui de 2000, né, ainda havia essa controvérsia de como é de fato, né, um bicho que não tem um mamilo, né, as baleias não têm mamilo, né, como é o mamilo, né, de outros primatas. Não tem um mamilo. Né, e como é que esses bichos conseguiam então, mamar, inclusive dentro d'água. Né, como é que um líquido você consegue tomar um líquido dentro de outro líquido. Né, então isso sempre foi uma coisa bastante enigmática. E só foi a partir de 2007, então, que a gente começou a entender melhor. E hoje em dia existe uma série de trabalhos, né, sobre esse assunto maravilhoso. Queria parabenizar também o Danilo aí porque achou esses vídeos. Eu tinha esse vídeo baixado, né, mas ele achou no Twitter, é até melhor. Né, porque, inclusive, eu fico achando bom, né, de divulgadores científicos estão fazendo esse trabalho tão importante, divulgação de ciência séria. Né? Não que a ciência anterior não seja séria, ela era séria, né, mas a gente não tinha descoberto ainda exatamente como era. A gente achava, né, inclusive eu aprendi assim também, na minha graduação, que simplesmente a baleia jogava o leite na água, o leite era tão gordo que não se misturava a água, era uma manteiga que o bicho ia lá e comia. E não é verdade isso, tá? Professor, Oi. Eu estava pesquisando, né, sobre isso para responder, e aí eu vi que antigamente tinham essa ilusão mesmo, né, de que ela simplesmente jogava, isso. E nas cachalotes imaginavam que quando o bebê ia mamar, ele simplesmente batia na mãe com a cabeça para que o leite saísse, porque a cabeça dele tem um formato totalmente diferente dos outros, né, não dá para encostar de frente, né, tem que virar de ladinho ali. Isso. E eles tem muitas revistas falando sobre isso, mas aí depois, com o tempo, né, com o avanço, conseguiram filmar, né, embaixo da água e viram que realmente não é isso. E aí, ó, na cachalote ainda tem um comportamento diferente, porque em outras baleias, né, a mãe vai estar nessa posição e o filhote vem lateralmente aqui. Na cachalote não dá isso por causa daquela cabeça gigante, né?
do espermacete da cachalote, não dá. Então, a posição da fêmea durante a amamentação, né, da mãe durante a amamentação é essa. A fêmea fica assim e o filhote vem lateralmente, então, e pega, porque ele está com a cabeça bem grande aqui, né? E ele pega aqui. E aí, no cachalote, ainda há essa questão da posição que o filhote está em relação à mãe, né? Enquanto outras baleias, dá para ele mamar aqui lateralmente, colocando a linguinha de lado assim, enfiando dentro da fenda da mãe. A fêmea joga o leite lá dentro, né? E o bicho suga isso rapidamente, né? Na cachalote ainda tem que ter a posição da mãe, que vai estar nessa posição praticamente vertical para a amamentação do filhote. Claro que ainda várias baleias a gente ainda não conhece exatamente os pormenores, tá? Não conhece os pormenores de todas as espécies de baleia. Mas em 2012 foi descrita uma nova espécie de baleia, minha gente. Em 2012, um dia desse, foi descrita uma nova espécie de baleia. Não estou falando de um bicho de 1 centímetro, não. Estou falando de uma baleia de 16 toneladas. Né? Veja o que a gente ainda não conhece na natureza. E por isso que é tão linda essa profissão que a gente escolheu, né, de biologia, de ecologia. Né? Veja como é bonito isso. Veja como a gente tem coisas para descobrir. Né? Veja como a gente tem coisas para fazer. Né? Isso é muito, muito massa. Né? Isso é uma coisa que, para mim, assim, é altamente empolgante, instigante. Quando eu vejo um negócio desse assim, né, eu fico altamente instigado para estudar minhas abelhas, e claro, da minha área de estudo e etc. Mas aí vocês depois vão escolher, né, a área de estudo de vocês e talvez se empolgar, como eu me empolgo, por exemplo, quando vejam coisas tão bonitas quanto essas. Né? Eu já falei, né, eu não sei se eu falei para vocês ou já falei para outras turmas, né, mas eu tenho grandes amigos que trabalham com cetáceos. Tá? E um dos grupos que eu nunca queria trabalhar na minha vida, embora acho eles fantásticos, são as baleias. Porque normalmente quem trabalha com baleia trabalha com carcaça. E o cheiro de uma baleia podre, de um golfinho podre, é algo que vocês não queiram cheirar. Né? É algo que eu não tenho nenhuma frescura de pegar em bicho, eu pego em cobra, pego barata na mão, eu sou uma desgraça, não tenho nojo de nada, né? Exceto do cheiro de baleia podre. Nem o cheiro de tartaruga podre é tão ruim quanto o cheiro de baleia podre. O cheiro de baleia podre é algo que... de golfinho podre é algo inimaginável para quem nunca cheirou. É uma coisa absurda. É muito, muito absurdo mesmo. Que eu chego a enjoar. Né, ter ânsia de vômito. Né? Eu tenho um grande amigo meu, o Guga, né, que tem uma consultoria ambiental importante na Paraíba. E Guga fez mestrado e doutorado com cetáceos, né, com golfinhos, especialmente com alimentação de golfinhos. E ele sempre estava, né, atrás dessas carcaças para saber, né, o que é que os golfinhos comem, etc., para estudar o conteúdo estomacal dos golfinhos. E ele tinha que abrir, né, então, um golfinho morto podre há dias e dias e dias. E uma vez, na casa de praia do meu pai, apareceu uma carcaça e eu fui lá, reboquei a carcaça com um caiaque velho que eu tenho, coloquei na areia da praia, liguei para ele foi buscar o crânio, né, enterrar a carcaça para tirar os ossos depois e remontar na coleção, e o estômago e algumas partes de gordura para fazer teste genético, fazer sexagem, pesa, mede, essas coisas, faz procura saber do que o golfinho morreu, se foi uma rede, se foi um anzol, se foi, né, o que é que foi que matou, tenta descobrir, né, o que é que o golfinho morreu ali, é quase um CSI da vida animal. E para vocês terem ideia, o sabonete que Gustavo lavou a mão depois de ter mexido no golfinho, ele com luva, viu? Com a luva cirúrgica, com a luva de plástico, uma outra por cima. O sabonete que ele usou, eu joguei fora. A pá que ele tocou para enterrar o golfinho, eu joguei fora. A corda, eu joguei fora. Porque tudo fedia a carne podre de golfinho. É algo, minha gente, é uma coisa muito doida. Fede demais, mas fede muito, muito, muito. É muito, muito estranho. Então você tem que gostar muito, né? O Guga, falar com Paulinha, né? Eles têm 2 filhos hoje, né? Mas Paulinho e Guga começaram a namorar no mestrado na universidade.
E Guga sempre fedeu a baleia, né? Porque ele trabalhava com baleia, então Gustavo sempre estava fedendo a baleia. Eu chegava junto dele, ia tomar cerveja com o Guga no bar. Meu irmão, sai de junto de mim, você fede a baleia podre, brother. Né? E aí Paulinha ficava dizendo que Paulinha não sentia cheiro de nada, porque gostava de Gustavo. Como é que alguém pode gostar de um caba que fede a baleia, né? Porque o óculos dele, ele usa óculos, né? E o óculos dele caiu uma vez numa carcaça de cachalote que morreu, que apareceu morta no Recife. E aí o óculos de Gustavo nunca mais saiu o cheiro do cachalote morto. E eu tinha paranoia. Minha Nossa Senhora, credo. Oxe. Não, e eu tinha paranoia, claro, metade da paranoia era da minha cabeça, né? Porque eu tinha sentido aquele cheiro e eu digo, meu irmão, vai se fuder, tá ligado? Gustavo, a gente voltou de Recife para João Pessoa no meu carro e Gustavo, depois de ter passado o dia inteiro catucando nessa baleia lá no Recife, e ele voltou muito fedido, mas muito fedido mesmo. E eu fiquei, depois desse dia, eu fiquei um tanto quanto, vamos dizer, paranoico com o cheiro de baleia. O senhor ficou traumatizado, professor. Isso, traumatizado. Pronto, era essa palavra que não chegou na minha... Mas, meu irmão, é um negócio de doido. Agora é um trabalho muito bonito, né? É um trabalho muito bonito que você tem que ter dedicação, você tem que gostar daquilo mesmo para poder fazer. Né? É a mesma coisa de ser médico também. Você tem que gostar de falar com gente, de escutar gente, senão você não vai ser médico nunca, né? Médico, ainda bem que eu me livrei da medicina, né? Me livrei e sou muito feliz trabalhando com a Bíblia, que não reclama, não fala, né? Vê coisa, bicho maravilhoso. Não fede, né, professor? Só tem odores maravilhosos, produz mel, veja, produz frutos, é coisa linda, né? Trabalha com esses negócios que... Meu orientador de doutorado, uma figura maravilhosa, o professor Clemens, aí ele fala, Ethan, não vem para trabalhar com coisas feias, vai trabalhar com coisas bonitas, vai trabalhar num ambiente lindo. Né, porque parte do meu doutorado eu fiz com plantas aquáticas, né? E parte não, né? O meu doutorado foi com plantas aquáticas, polinização de plantas aquáticas, boa parte delas ocorre na Caatinga, mas algumas delas ocorrem em áreas urbanas, né? E eu, por exemplo, em Mossoró, eu coletei as plantas dentro do esgoto. Cheguei em Mossoró, estava tudo seco, só tinha as plantas dentro do esgoto. E aí me contaminei com esgoto, tive uma infecção uma vez que entrou água de esgoto dentro do meu macacão que eu usava, e tive uma infecção seríssima na perna durante o doutorado, porque por causa disso, né, infecção bacteriana que comeu um pedaço da minha batata da perna, né, por entrar nessas águas podres. Não esquece essas plantas, esqueça isso, vai trabalhar em lugares lindos. E aí eu fui embora para o Piauí, para o Pantanal, né? Lugares realmente bonitos. Mas vamos lá, né, para a nossa aulinha, né, nosso tema de hoje, né, que é aclimatação. Depois dessa conversa bonita, né, cadê? Onde nós paramos a aula passada. Bem, diferentemente da adaptação, não é? Que é um processo irreversível, né, um processo que ocorre ao longo da história evolutiva do grupo, a aclimatação não. A aclimatação são mudanças, no caso da fisiologia, são mudanças fisiológicas no corpo de um organismo, né, de um animal, causada pela exposição crônica a condições novas que ocorrem naturalmente no ambiente nativo do animal. É o caso, por exemplo, da raposa do Ártico. Veja que a raposa do Ártico, durante o verão, ela perde a pelagem de inverno, que é branquinha, e, na verdade, ela é branquinha porque ela é oca. Veja que coisa linda, né? E não é somente a raposa do Ártico que tem isso, não, viu, minha gente? O husky siberiano também tem pelo oco. O urso polar também tem pelo oco, tá? Então, eles são branquinhos porque o pelo é oco. Mas, no fundo, né, eles são marrons, ó. A raposa do Ártico perde os pelos. O urso polar não perde os pelos, nem o husky siberiano perde os pelos, né? Mas no caso da raposa do Ártico, há essa mudança muito, muito, muito rápida, né, que ele perde a pelagem, o bichinho perde a pelagem durante o verão, né, para não manter a sua homeostase, né, manter a temperatura do corpo ideal, né, e durante o inverno, né, quando vai o bicho come durante o verão,
que durante o inverno, né, guarda gordura, durante o inverno produz essa pelagem que onde vai diminuir a taxa de caça desses bichos, né? Então eles perdem peso durante o inverno, claro, boa parte dos animais migram durante o inverno, o que é bastante parecido, né, com ambientes semiáridos, né? Durante a seca, boa parte dos animais migra para as áreas mais úmidas e depois volta durante a chuva, embora sejam ambientes completamente diferentes. Muitas das adaptações fisiológicas que um animal de clima temperado tem seja muito parecida com adaptações fisiológicas de organismos de clima desértico. Veja que coisa maravilhosa, né? E é o caso da raposa do Ártico, né? E é um exemplo clássico, né, que está em todos os livros de fisiologia, né? E que esse bicho consegue, então, sobreviver a temperaturas de menos 70, menos 60 graus, abaixo de zero. Algo, né, que é quase que impossível para a maior parte dos animais, tá? A aclimatação é um processo, tá, que é reversível e ocorre, minha gente, em uma série de animais. Não é somente, né, em mamíferos, mas em organismos marinhos, por exemplo, né, em mexilhões, por exemplo, outro exemplo clássico estudado, né, que tem livros, muitos livros, textos, é a questão dos mexilhões, né, que eles sobrevivem em diferentes águas com temperaturas diferentes. A água está mais fria, o bicho rapidamente se aclimata para sobreviver àquela condição. Você, né, trocando ele de latitude, né, e levando ele para latitudes mais altas, a água é mais fria, né? O bicho se rapidamente aclimata para se movimentar mais rápido para poder se alimentar melhor, né? Manter ali a temperatura, embora, claro, a temperatura dos mexilhões não mantém a temperatura do corpo tal como outros organismos. Um bicho, né, que se aclimata todos os dias, por exemplo, né, são lulas. A lula. Né? A maior parte das lulas vivem em grandes profundidades. E depois, durante a noite, elas sobem a coluna d'água, né, muito rapidamente para se alimentar. Então ela tem que se aclimatar muito rápido, sai de uma pressão absurdamente gigante para uma área de pressão baixa. Né? Então, lembrando, né, a gente vai ver alguns desses conceitos, algumas dessas coisas, né, sobre condições físico-químicas e físicas da água, por exemplo. Né? Quando você mergulha na água, você tem a pressão, a cada metro baixado, você aumenta uma atmosfera de pressão. Né? Então, é muita pressão ali. Então, esses bichos que nadam na coluna d'água, né, durante dia e noite, por exemplo, eles têm um processo de aclimatação extremamente rápido, né? E o processo, hoje a gente sabe, inclusive, que o processo aclimatatório, né, de aclimatação, né, eles podem ocorrer, inclusive, a nível molecular, tanto a nível celular quanto a nível molecular, de variações de expressão de genes diferenciais, por exemplo. Né? Então, o bicho tem a capacidade X de estar, né, em determinada condição, você muda ele rapidamente, ele desativa alguns genes, ativa outros e permanece vivo. Às vezes, isso, se não volta à condição anterior, o animal acaba levando o animal à morte. Mas durante um período curto de tempo, o animal consegue, às vezes, e às vezes um período muito longo de tempo. Né? Então, isso é bastante interessante, bastante importante. Das coisas básicas, por exemplo, alguém aqui já criou peixe ou não? Já criou peixe? Já. O que é que você faz? Você compra um peixe na feira e bota direto no seu aquário? É assim que a gente faz? Não, tem que... Como fala? Ele tem que se acostumar com a água, né? Então, primeiro a gente prepara o aquário para que a água fique numa temperatura, né, no pH ideal, e vai colocando ele aos poucos, né? Se for vários, aí coloca um, depois o outro, e assim vai. Isso, primeira coisa que quando você compra um peixe, é botar o saquinho do peixe, né, que tá o peixinho lá, dentro da água do seu aquário. Coloca lá primeiro para igualar a temperatura da água do aquário com a temperatura do saco. Devagar, se for muito brusco, o peixe morre.
Depois você abre o saco, vai colocando água dentro do saquinho, água do seu aquário, dentro do saquinho do peixe, para que o pH ali, né, vá se igualando, até que você pode ter condições, né, de liberar o peixe dentro do aquário. Isso, minha gente, nada mais é do que um processo rápido de aclimatação. Normalmente, se você faz isso com um peixe, compra o peixe na feira, e isso eu já vi diversas vezes, né? Eu trabalhei com plantas aquáticas durante o meu doutorado, e para manter plantas aquáticas em aquários, né, eu tive que estudar aquariofilia, é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, meu primeiro aluno de graduação, ele é aquariofilista, né, trabalha com plantas aquáticas. Hoje ele é secretário de meio ambiente do município da região metropolitana do Recife, algo que me dá muito orgulho, né? Então, Lucas, ele é um aquariofilista, né, maravilhoso, né? E para evitar o mosquito da dengue, a gente usava peixe, né? Porque se você não tiver peixe em água parada, o que é que acontece? Mosquito da dengue. É coisa bastante comum em Mossoró, né? E aí depois vem a porcaria do carro fumacê e mata as minhas abelhas, aí eu fico louco, né? Então a gente usava peixe, né? Várias espécies de peixe, para combater os mosquitos da dengue. Eu tive que aprender a criar peixe. E uma das coisas mais comuns, quando a gente chegava num lugar de venda de peixe, era depois chegar a criança chorando porque botou o peixe no aquário e o peixe morreu, né? Isso é super ultra comum. Você chega lá, a criança volta à loja querendo que o dono da loja dê outro peixe para ele, porque não fez o processo de aclimatação correto do peixe no aquário, né? Então, isso, né, é algo, né, que é muito, muito, muito comum, tá, em peixes, e até, né, vários exemplos, inclusive, de evolução, né, de peixes. Já que algumas espécies de peixes têm taxas reprodutivas bastante altas, né? Então a gente, ao longo de vários anos, a gente consegue mostrar isso ao nível genético, por exemplo, né? De diferenças, né, genéticas, né? E de condições ambientais bastante diferentes dentro de uma única espécie de peixe. Tá? É o caso desse peixinho aqui, desse killifish, tá? O Fundulus heteroclitus, né, que mostra, então, a frequência gênica de 2 genes, A e B, do lactato desidrogenase. Né? Desculpe. Estou me lembrando da porra do cheiro da baleia. É foda, né? Chega, deu um refluxo agora. Olhei litoral, peixe, baleia, né? Meu Deus. Não, é sério, pô. Fede demais, velho. Vocês estão por fora, cara. Eu me lembrei da praia, me lembrei da porra do cheiro da baleia, foda, né? E olha que eu adoro peixe, adoro baleia, praia, tá? Mas a baleia podre não gosto, não. A baleia podre é negócio difícil de você aguentar. Né? Então, a frequência, dependendo da temperatura da água, ó, então, quanto mais ao norte, mais fria a água, a frequência gênica, né, desses caras vai mudando, né, através de um processo de aclimatação. Bem, a gente já sabe, então, que homeostase, né, é a condição ideal para a sobrevivência daquele organismo, daquele animal, em determinada na sua condição, né, controlada, então, por fatores internos, né, do animal e, né, regulada pelos fatores internos do organismo, provocada pelos fatores externos que ocorrem, né, que estão lá sempre tentando lascar, vamos dizer assim, né, a vida do bicho. Tá? Depois a gente viu, então, o processo de adaptação, né, que é ao longo da história evolutiva do organismo, e o processo de aclimatação, que é algo que é reversível e que é do indivíduo. Lembrando, a adaptação não é do indivíduo, é da espécie. Tá? É da espécie. O indivíduo, de fato, ele está adaptado ao seu ambiente. Porque ele pertence a uma espécie que já convive naquele ambiente há milhões de anos e ele está claramente adaptado ao seu ambiente. Tá?
Mas, para a gente poder adentrar esse mundo maravilhoso da fisiologia animal, a gente precisa, então, estudar alguns conceitos básicos de fisicoquímica. E alguns desses conceitos, né, de fisicoquímica, eu vou tentar trazer eles de forma bastante simples para vocês, mas vocês saibam que existe uma disciplina dentro das ciências biológicas que é, né, a biofísica, né, e a fisicoquímica. Não sei se vocês pagam disciplinas nesse sentido no curso de ecologia, né, mas no curso de biologia, sim. Aí tem aqui a foto do pessoal vendo um jogo de futebol, né, do Flamengo, assim, que é quase uma coisa fisiológica, né, do brasileiro gostar de futebol, né? E isso é interessante porque a gente tem que ver, né, que há processos, sim, né, internos da cabeça, de prazer da cabeça da gente, né, que levam a gente a gostar ou não, né, de determinado assunto e etc. Tá? Então, para mim, por exemplo, os assuntos referentes a animais, né, a bichos, a plantas e a micro-organismos e a vírus e etc., são fascinantes. Eu sinto um prazer enorme, por exemplo, em estar vendo documentários, né, sobre isso, histórias, né, e lendo sobre isso. Né? Isso é maravilhoso. Então, a gente precisa ter alguns conceitos e alguns fundamentos básicos de física e de química. Tá? E o primeiro conceito que a gente vai ver é o chamado equilíbrio dinâmico, no qual todo gás, ou, né, que tem, né, várias substâncias ali dentro, se espalham de forma a que o volume atinja isso que a gente chama de ponto de equilíbrio dinâmico. Então é por isso que a fumaça de um cigarro, né, ela se dissipa no ambiente. Né? Quando chega, né, um equilíbrio dinâmico, normalmente normalmente a concentração dessas partículas é baixa. Veja, quando eu vou dar a baforada aqui nesse meu negócio, as partículas de água e de outras substâncias que tem dentro desse vapor aqui, que eu acabei de inalar e tal, vão se dispersar e vão atingir o equilíbrio dinâmico nesse espaço que eu estou aqui no meu quarto. Né? Saiu, então, de uma concentração alta para o equilíbrio que normalmente tem uma concentração baixa ao longo do tempo. Isso, minha gente, vale também para líquidos, não é somente para gases. Né? Talvez a difusão, né, seja o processo físico um dos processos físicos mais importantes da vida. Né? Veja que coisa doida. Né? Mas sim, a osmose, a difusão e a osmose, né, são processos extremamente importantes, inclusive para gerar os potenciais elétricos das células. Para gerar ATP, por exemplo, dentro da mitocôndria, lembra da mitocôndria lá de citologia? Dentro da mitocôndria vai formar um gradiente de concentração de íons entre a crista da mitocôndria e a membrana externa da mitocôndria, fazendo com que a mitocôndria seja, dentro dela, ocorra uma pilhazinha, uma pilha. E quando os íons, né, passam dentro de um motor, esse motor roda e une, né, as moléculas, formando o ATP, a adenosina trifosfato. Né? Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos sobre isso. Isso é muito doido e muito maravilhoso. Tá? Então, a difusão é o principal processo químico responsável pela movimentação de substâncias do meio externo para o interior das células. É a difusão no qual uma substância passa de uma concentração maior para uma concentração menor. E nós temos, na vida tal qual a conhecemos na Terra,
a membrana semipermeável mais maravilhosa que a natureza pôde ter nos dado, que é a membrana plasmática. Vocês já devem ter estudado as propriedades da membrana plasmática. Se vocês não estudaram as propriedades dessa membrana plasmática, nós vamos estudar de novo. A membrana plasmática, ela é uma membrana semipermeável que deixa a água passar, moléculas muito pequenas e íons pequenos passarem, mas outros ela não deixa, ela retém. Por isso que ela chama semipermeável. Mas, o fluxo, sempre haverá um fluxo, então, de água e de solutos. Desculpe, pessoal. O celular tocou aqui. Deixa eu ver por que ele tocou, que eu já tinha colocado esse peste. Isso é coisa de rede social. Olha que inferno. Então, há um deslocamento tanto do soluto quanto do solvente, tendendo ao equilíbrio dinâmico. Então, uma das coisas que é fácil para a gente entender isso é a gente pensar assim, onde o saltar, a água vai atrás. Se você tem um meio altamente concentrado, a água sempre tem tendência a entrar ali. A gente vai entender isso, né, com mais detalhes mais na frente. Né? Inclusive, vou mostrar para vocês, aula que vem, alguns vídeos sobre isso. A tendência, então, é onde o saltar, a água vai atrás. Então, se, por exemplo, eu tenho um protozoário que vive na água doce. A água doce, então, o meio interno do protozoário, que é formado um organismo formado em uma única célula, a água sempre vai entrar no protozoário mais do que sai, embora ela saia também. Fazendo com que a tendência da célula do bicho explodir. Se a célula explodir, então o bicho vai morrer. Né? O protozoário vai morrer. Então, o que é que eles usam? Mecanismos de remoção da água. Usam, então, uma organela citoplasmática chamada de vacúolo. O mais famoso deles é o vacúolo contrátil, né? No qual, esse vacúolo contrátil captura essa água que entra em excesso e joga fora. Já na água do mar, esses caras não precisam do vacúolo. Uma vez que a concentração de solutos interno da célula e na água do mar é praticamente a mesma. Da forma que a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Né? Então, isso é muito, muito, muito maravilhoso. Né? E a taxa de difusão de partículas, né? A taxa de difusão de moléculas, ela é dada por uma equação chamada famosa equação de Fick, né? E essa equação ela é uma equação extremamente simples. Né? A taxa de difusão, que é a quantidade de gás por unidade de tempo, ela é igual a uma constante de difusão, e essa constante de difusão ela depende da espessura da parede, né? Vezes a área total de difusão, vezes, então, o gradiente de concentração e a espessura do local de difusão. Isso é muito importante, minha gente, para a gente entender por quê. Porque área, isso é matemática, mas veja como a matemática é maravilhosa. A área, ela cresce no fator de 2, né? A área é ao quadrado, mas o volume é ao cubo. Então, a área superficial de um organismo pequeno, proporcionalmente ao seu volume, é muito maior do que a área superficial de um organismo grande em relação ao seu volume. E isso gera uma série de problemas fisiológicos em organismos pequenos e grandes que tem que ser resolvido e que foram resolvidos maestralmente, né, pela evolução. Né? Por exemplo, a superfície respiratória, nossa superfície respiratória pulmonar, se a gente pudesse pegar o nosso pulmão e abrir o nosso pulmão, ele seria do tamanho de uma quadra de tênis.
Porque a gente precisa de uma área superficial extremamente grande para a quantidade de gases que a gente precisa usar no nosso corpo. O mesmo ocorre com o nosso intestino. Por que o intestino é tão longo? Porque a gente precisa ter uma área de absorção extremamente alta para a gente poder absorver os nutrientes que a gente come. Não sei se vocês já estudaram isso ou não, né? Mas o intestino é externo ao corpo. Se eu engolir, então, tudo que está dentro do corpo, ele entrou pelo intestino, né? Os nutrientes entrou pelo intestino, mas o intestino em si, ele é externo ao corpo. Né? Mas, professor, o senhor está ficando doido? Não, estou ficando doido, não. Pense num cano. Pense nesse... Esse aqui está cheio de líquido, não presta. Mas, num cano. Pense num cano. Né? Pense num... Deixa eu pegar essa coisa aqui. Pense nesse copo. Se esse copo fosse furado aqui, aqui seria a boca e aqui seria o ânus. Dentro do copo é só essa área, ó, que está dentro de fato. Né? Então, o nosso intestino é basicamente um tubo que passa por dentro do nosso corpo e é externo a ele. E é externo a ele. Se eu engolir um fio aqui, engolir 6 metros de fio, uma hora ele vai sair por aqui, ó, por debaixo, né? Eu vou poder fazer, ó. É claro que não, né? Porque, ó, ele fez, ó. Mas existem organismos, né, como a minhoca, por exemplo, que tem praticamente, né, o seu intestino reto, né? Ele vai comendo para frente e já vai defecando lá atrás. Vai comendo para frente e já vai defecando lá atrás. E é por isso que as minhocas, né, elas produzem essa quantidade tão grande de humus, é porque não fazem uma boa digestão. E por isso tem que comer demais. Né? Embora a minhoca também tenha adaptações, né, para aumentar a área superficial do seu intestino, que é o chamado tiflossole. Né? Eu gosto muito das minhocas, vocês sabem, já falei, porque Darwin estudou muito minhocas. Como eu já disse a vocês também, Darwin não precisava ter estudado absolutamente nada de evolução para ser considerado um grande biólogo. Né? Pelos seus estudos, especialmente com polinização, com minhocas, com pombos, com pássaros. Né? E com... No final do documentário fala, né, cita, né, que Darwin disse que as minhocas eram um dos seres mais incríveis que já existiu. Isso. E, na verdade, ele cunha o termo, né, que o ser humano demorou milhares de anos para inventar o arado, e, na verdade, o arado já existia, que eram as minhocas. Né? E ele tem uma série de 6 volumes grossos, chamado Worms, né, Formação dos Solos através dos Vermes, né, que é referência até hoje para os estudos de minhoca. Né? Darwin também, minha gente, ele teve muita sorte na vida também, né? Ele era rico. E praticamente ficava só estudando. Né? Então, eu queria muito também ser rico, né, pra cacete, e não ter que fazer nada além de gerar, de produzir ciência. Né? Mas, infelizmente, não dá. Né? Tem que dar aula, tem que fazer um bocado de coisa, tem que fazer atividade administrativa, tem que fazer atividade de extensão, tem que fazer um bocado de coisa. Né? Darwin teve essa sorte de ser rico pra cacete, né? E não precisar trabalhar, né? E viver de renda a vida toda. Isso é para pouquíssimos, né? Isso não é uma coisa normal, embora se venda na internet a ilusão de que todo mundo pode fazer isso. Esse tabacudo agora passando em podcast, invista na Bolsa de Valores. Tomar no cu. Né? Fico logo com raiva dessa porra. Tá? O processo de difusão, minha gente, complica quando nem todas as substâncias passam pela membrana. E isso é bastante interessante porque gera uma coisa que a gente chama de pressão osmótica ou osmose. Tá? Se nós estivéssemos no presencial, a gente ia fazer esse experimentozinho, mas vocês podem, se vocês quiserem fazer esse experimento em casa, vocês podem fazer utilizando, sabe aquela bexiga, aquele balão, né, bem vagabundo, mas tem que ser daqueles vagabundo, bem vagabundo, de R$1,50 o saco de 100.
Aquelas bexigas que você enche as bexigas, né? Enche elas e uma meia hora depois elas já estão praticamente tudo seca, né? Uma vez eu comprei essas bexigas para o aniversário dos meninos aqui, minha mulher ficou brava, né? Você daí é daquela que no instante seca e não sei o que e tal, né? Porque todo mundo sabe que as bexigas irão secar, né? Em algum momento, né, você enche elas, se você deixa 3, 4 dias, elas ficam murchas, né? Porque, na verdade, ali não há aquela membrana semi-permeável aos gases, e por incrível que pareça, essas bem vagabundas são permeáveis até a água, né? Embora a gente consiga encher, brincar com elas e etc., mas até a água. Então, um experimento super simples que a gente pode fazer pega uma bexiga dessas bem vagabunda, né, e enche ela bota um bocado de sal dentro dela, marca e bota água, fecha e marca o perímetro dessa bola. Pega a água pura. O professor não tem uma água pura, né, mas você pode conseguir, por exemplo, num ar-condicionado. Né, a água que sai do ar-condicionado não é uma água pura, né, mas ela é uma água praticamente sem sais nenhum. Tá? Você colocando, né, a água essa bexiga dentro da água do ar-condicionado, o que acontece? A água do ar-condicionado, ela é hipotônica, ela tem menos sal. Então, quando você botar a bola lá dentro, que está com a solução salina dentro, a água vai entrar dentro da bola e a bola vai crescer. Isso é muito doido. Só que essas bolas são tão vagabundas que até os íons de cloreto de sódio elas liberam aí, tem um momento que ela enche, ela cresce, depois ela volta até que estoura. Né? É bem interessante isso. Né? Dá para fazer esse experimento em casa. Mas aqui é fácil de entender. Aqui é fácil de entender. Eu tenho, então, uma membrana semipermeável que é só permeável à água. Só permeável à água. E eu tampei esse recipiente com essa membrana. E nesse lado aqui, eu adicionei sal. Quando eu adiciono sal aqui, a água que estava passando da membrana de um lado para o outro tende a passar mais água desse lado do que voltar para esse. Uma vez que essa membrana, nesse caso, não deixa o sal passar. Isso, claro, sobre condições ideais. Né? Isso gera nessa membrana, então, o que a gente chama de pressão osmótica, uma vez que a gravidade, né, que estaria aqui e aqui ao mesmo tempo, gera, então, uma pressão nessa parede. Uma pressão nessa parede. E essa pressão osmótica, ela é extremamente importante para os processos fisiológicos das células. É tão absurda, minha gente, a importância das bombas de sódio e potássio que há no nosso corpo, que estima-se que em torno de 60% da energia utilizada pelo corpo de um organismo multicelular são gastas pelas bombas de sódio e potássio. 60% da energia que você se alimenta é gasto com bombas de sódio e potássio, que irão gerar exatamente gradientes de concentração entre membranas de células e entre a membrana e o espaço intercelular ou extracelular, entre o espaço intracelular e extracelular, pressões e diferenças de concentração de sais, especialmente o potássio e o sódio. Né? Potássio, né, tem afinidade muito com o cloro, né? E o sódio, muita afinidade com o cloro, mas o potássio também. Cloreto de potássio, cloreto de sódio. Lembrando, né, o potássio carga positiva, o sódio também carga positiva e o cloreto carga negativa. Tem que lembrar dessas coisas, é conceito básico de química que às vezes a gente fica sem se lembrar, mas que são super, super, super importantes. E quando você tem, então, né, uma bomba que gasta energia, gasta ATP, tirando cloreto sódio de um lugar e botando no outro, e deixando o cloreto, você vai ter, então, cargas negativas de um lado da membrana e cargas positivas do outro lado da membrana.
Veja que coisa doida. Cada uma das suas células que estão dentro do seu corpício, agora, nesse momento, são pequenas baterias. Pequenas baterias. E onde tem uma quantidade gigantesca de bombas de sódio e potássio. E que em torno de 25% de toda a energia que você gasta nesse momento, você está gastando no seu órgão principal do corpo humano, que é o cérebro. O cérebro. Né? E é por isso que o professor diz, meu cérebro está fritando. Porque realmente, o cérebro gera tanto calor devido às bombas de sódio e potássio que estão ali trabalhando como loucos, gerando diferentes concentrações entre a parte interna e externa da célula, para que ocorram os impulsos nervosos. E, de fato, a parte mais quente, né, do nosso corpo é a nossa cabeça. Né? E é por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente tem febre, porque a gente bota o termômetro aqui, tá com 39 graus de febre, tua cabeça tá 41. E 41,5 já começa a desnaturar a proteína. É por isso que às vezes as pessoas têm convulsões, né, de febre. Né? E é por isso. Veja que são coisas, minha gente, vejam como as coisas na biologia, na ecologia, são interligadas. Porra, eu nem sabia, bicho, que as células do corpo são pequenas baterias e que isso daí depende de impulso nervoso e o cacete, a gente vai ver essas coisinhas todas. Né? E que é tudo, né, depende do conhecimento que a gente tem básico sobre osmose, por exemplo. Então, uma das coisas para a gente entender a osmose é onde o saltar, a água vai atrás. Tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, maravilhoso, né? Deixa eu só parar aqui a apresentação. Um vídeo sobre osmose que eu fechei sem querer. Peraí, deixa eu ver se tá aqui. Porra, não tá, velho. Deixa eu abrir, peraí, a aula de zoologia. Tem um vídeo tirado do livro do professor Eduardo Wilson, que eu acho uma das coisas mais fantásticas e maravilhosas que a gente pode ver. Por que tá demorando tanto? Ai. Pronto, agora lascou tudo. Fechou, foi até a apresentação de vocês. Espera aí. Lascou, foi tudo agora. Ai. Espera aí, calma, Ayrton. Por que você vai causar isso em mim, computador desgraçado? Não é possível abrir esse arquivo porque não há espaço em disco suficiente. Eu não acredito nisso. Não. Certo. Então, se não há espaço em disco suficiente, vamos voltar aqui. Zoologia online. Caramba, cara, não consegue abrir um arquivo de 6 MB? Por quê, velho? 6 MB só, cara. Não, é 400 MB. Tá, eu vou mostrar esse videozinho para vocês, tá, na aula que vem. Ou então eu coloco ele lá no nosso canal do YouTube, tá? Deixa eu abrir de novo a aula, espero que abra. Introdução à Exofisiologia, aula 3, 4 e 5. Não acredito, lascou. Meu povo e minha pova, essa porcaria desse meu computador endoidou agora, lascou, e eu vou tentar mostrar para vocês então. Deixa eu
Veja que coisa doida, linda e maravilhosa. Isso aqui, ó, é um corte da membrana plasmática, né? A membrana plasmática, então, vocês já devem ter estudado ela, né? Formada por duas camadas, né, de fosfolipídios. Essa parte aqui, ó, é formado de uma cabeça, de um grupamento, né, fósforo, né? E que é hidrofílico, ou seja, gosta de água, hidrofilia, né? Já a parte de baixo, ó, é formado por duas moléculas de ácidos graxos, né, que é hidrofóbico. E é por isso que a membrana citoplasmática, ela é semipermeável. Veja que a água vai estar em contato aqui, mas o centro da membrana aqui, ó, não vai ter afinidade à água. E é por isso que a água pode passar de um lado para o outro, mas um íon não passa de um lado para o outro. Isso é muito doido, né? Isso é fantástico, maravilhoso, né? Tá aqui outro videozinho fantástico. Veja que na membrana, né, a água vai estar entrando, passando, ó, o oxigênio, a água e tal, passando de um lado para o outro, né? Mas a insulina, por exemplo, não passa, a glicose não passa, os sais não passam. E aí vai ter que se utilizar, então, de proteínas transmembrana para, por exemplo, colocar a glicose para dentro da célula. Né? E é por isso que a gente tem, por exemplo, a diabetes, né? Que é a deficiência nessas proteínas aqui, deficiência na insulina, que aí essa proteína aqui depende de um hormônio. Esse hormônio é produzido pelo nosso pâncreas. Né? E aí, isso é super, ultra importante. Está aqui porque ocorre, então, a osmose, né? Essa força sobre a parede. Isso, minha gente, é uma animação que eu acho muito reveladora, né, porque mostra exatamente aquilo que eu estava mostrando a vocês dentro daquele experimento com a membrana semipermeável, mas do ponto de vista molecular. Vejam que essas moléculas aqui são, então, íons representados por íons, esses pontos vermelhos. E os pontos azuis por moléculas de água. Veja que as moléculas de água passam de um lado para o outro da membrana. Entretanto, por ser grande demais, esses íons batem na membrana e ricocheteiam. Vai ocorrer agora um zoom, e a gente vai ver esse zoom, e entender, então, por que há uma tendência de entrar mais água do que sair. Onde o sal está, a água vai atrás. Porque, ó, veja, isso ocorre trilhões de vezes a cada milionésimo de segundo. Isso é do ponto de vista atômico. Mas veja, quando a molécula vai abrir, abre um espaço, e aí as moléculas, né, tendem a ter a tendência de ocuparem aquele espaço. Isso acontecendo milhares, bilhões e trilhões de vezes por cada milionésimo de segundo, né, há uma tendência de entrar mais água. Veja que aqui, ó, tem mais água do que aqui. E é isso que faz essa força na membrana. E é isso que a gente chama de osmose. Né? Então, a osmose é um processo, né, absolutamente essencial à vida. Vá, meu filho, abra, pelo amor de Deus. Pronto, agora que lascou e não tá, deixa eu fechar aqui as coisas, tudinho, vou fechar tudinho. Oxi. Cliquei no botão errado aqui, saí da aula sem querer. Desculpa, pessoal. Percebi. Lapa de doido sou eu. Espera aí que eu vou tentar abrir a porcaria da aula novamente.
Meu irmão, que lombra, viu, velho? Eu sou muito doido mesmo, minha gente. Não, vocês já vão se acostumando comigo, que eu sou muito doido, viu? Ai, 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 disciplinas UFESA, ecofisiologia, aulas, aula 4, abril, né? Então vamos lá, voltar para nossa querida difusão, ele já está acabando, né? A gente já está acabando, não achem que nós... Eita, peraí, deixa eu voltar para vocês, né? Então a gente falou, né, da osmose. Agora a gente vai ver um outro fenômeno também, né, muito importante para a fisiologia, para a ecofisiologia, que é o gradiente eletroquímico, que é exatamente, né, devido a essa propriedade da membrana de não deixar os íons passar de um lado para o outro, que a gente pode gerar, então, gradientes eletroquímicos dentro de uma célula, entre a parte externa e interna de uma célula. Entre um ambiente que está separado por uma membrana semipermeável ou não. Veja, né, os dois íons, um dos dois íons mais importantes, né, para a vida, né, da qual a gente tem na Terra, é o íon, então, potássio e o íon cloro, né? K de potássio e Cl de cloro. Lembram de química básica, né? Então, se eu deixar isso, né, chega ao equilíbrio. Mas eu posso, se eu, através de uma corrente elétrica, por exemplo, ou por um bombeamento ativo de íons para de um lado para o outro da membrana, eu gero, então, um gradiente eletroquímico, onde eu vou ter maior concentração de íons com uma carga de um lado e menor concentração desses mesmos íons do outro lado da membrana, gerando, então, uma bateria. Isso é nada mais do que uma bateria. Uma bateria, os elétrons não saem do polo positivo e vão para o negativo. Há uma tendência, então, entre as membranas de haver esse gradiente eletroquímico. E o último, né, e finalmente, fundamento físico-químico que a gente precisa entender, que é muito parecido com a difusão, é a condução térmica, né, a condução. Então, isso é muito, muito, muito importante para a vida dos organismos, uma vez que o calor, né, ele sempre está trocando, né, de um objeto para o outro. Né? O calor sempre está, né, passando de um para o outro. Então, a radiação solar esquenta, né, mas o próprio corpo também está produzindo calor. E aí a gente precisa, o próprio animal também está irradiando calor. E aí a gente precisa, então, perder esse calor. A gente perde esse calor como? Através da evaporação da respiração, por exemplo, ou evaporação cutânea, por exemplo. Né? Então, sempre há troca de calor entre o ambiente e o organismo. Né? E isso é super, ultra importante. Sempre, né, também importante para os processos de resfriamento, por exemplo, do corpo, da termorregulação do organismo. E a condução, da mesma forma que a difusão, também tem uma equação matemática muito simples, né, baseada numa constante, né, no qual a superfície do corpo, né, ela é extremamente importante para a gente entender, ó, a condução de calor. Então, se a gente guarda calor no centro do corpo, esse calor será disperso de forma mais lenta. E é por isso, por exemplo, que quando a gente está no frio, os nossos capilares irão se constringir, vão mandar o sangue para o interno do nosso corpo para a gente não perder calor. E o mesmo acontece com o inverso. Se o nosso corpo está muito quente, os nossos capilares vão engrossar, vão liberar calor vão liberar para próximo da pele, por isso que a gente fica vermelho, né? E tentar liberar esse
calor por dissipação tão importante. Né? Então, o resumo, né, da nossa aulinha, então, é que a gente tem dois principais conceitos de fisiologia animal importantíssimos, que são a homeostase e a adaptação. A homeostase, né, descreve a capacidade dos seres vivos de manter o equilíbrio interno, apesar das variações do meio externo. A homeostase será mantida mediante os ajustes que a gente viu ontem, né, chamados de ajustes dinâmicos, né, chamados de feedback negativo. Lembrando que os feedbacks positivos, então, não mantêm a homeostase. Tá? A adaptação é mudança durante a história evolutiva de uma espécie que maximiza, então, o seu fitness reprodutivo, ou seja, o seu número de descendentes, sob as condições de seleção natural impostas pelo ambiente. A adaptação ocorre de forma extremamente lenta por milhares de gerações. E não é uma característica, então, que o indivíduo pode reverter. Diferente do outro processo que a gente viu, que é a aclimatação, que é uma mudança fisiológica de um animal causada pela exposição crônica a condições ambientais impostas localmente. Condições ambientais locais novas que ocorrem naturalmente ou não, ou provocadas pelo homem, no ambiente, né, que o organismo está. Esse é um processo reversível, tá? E os principais processos físico-químicos relevantes para a fisiologia animal são o equilíbrio dinâmico, a difusão e então, a condução, que eu esqueci de colocar aqui no nosso resuminho. Né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Né? A gente vai retomar, né, esse assunto em outras oportunidades. Vamos continuar a rever, né, esses assuntos, tá, pessoal? Espero muito que vocês, então, façam a atividade dessa semana. Professor, Oi. Eu queria só ver com o senhor. O senhor já tem uma data da prova? O senhor falou alguma coisa sobre isso? Não, eu não quero que vocês... Eu quero que vocês vão estudando. Vocês não entenderam ainda? Não. Eu não quero saber de nota, Indira. Indira, você quer aprender ou não? É isso que você quer? Professor. Não, eu só estou perguntando, porque assim, eu sei que a sua didática talvez seja diferente, né? Eu não sei, assim, pelo que eu estou entendendo. Mas é porque todos os professores já estão colocando as datas, é isso? Aí por isso que eu estou perguntando, entendeu, para o senhor? Eu vou dizer, a prova é hoje. Vou chegar aqui, pessoal, hoje é prova. Vou fazer assim. Tá nem doido? Eu sou chato. Cuidado, viu? Que vai já se espalhar na UFES. Se espalha já. Eu sou chato, sou carrasco. Não, eu vou marcar uma provinha para vocês fazerem em casa, tá? Durante a semana. Muito provavelmente semana que vem a gente marca. Aí vocês vão ter uma semana para fazer, tá certo? Dessa primeira unidade, tá? Mas eu queria reforçar para a aula que vem, né, da semana que vem, esses pontos discutidos hoje, que eu acho que, inclusive agora no final, muita gente saiu, né, e eu queria reforçar esses pontos para a semana que vem, então, marcar com vocês, né, uma provinha. Vai ser uma coisa simples, não é nada demais. Lembrando que em teoria, né, as datas já estão lá no SIGA, né, até lembrado pela colega, mas a gente precisa nem seguir bem aquelas datas, não. Aquilo ali é uma proposta, e eu estou vendo ainda vocês muito imaturos ainda, né, para uma provinha, e aí eu vou pensar, tá, em como a gente vai gerar a nota dessa primeira unidade. Lembrando, claro, que essas atividades que eu estou mandando via Classroom, elas compõem a nota, sim, né, da primeira unidade, da segunda unidade, da terceira unidade, e vão compor no final, claro, a nota final de vocês. Tá certo? Então, não se preocupe, eu queria muito que vocês fossem se instigando a ler o livro. Tudo que eu falei aqui, minha gente, está lá no livro da gente. Está no livro da disciplina. Fisiologia Animal, do Schmidt-Nielsen. É aquele que tem uma baleia, né, professor? Isso, é o azulzinho.
né? Tá lá. Tudo que não tem nada que eu não falei aqui que não esteja lá. Tá tudo lá. Tudo. Tudo. Tá? Então, peguem o livro, leiam, né? Que vai dar certo. Eu vou, então, semana que vem, tá? Dizer, né, já que vocês querem, eu acho que também esse trabalho remoto também é bastante complicado nesse sentido. Eu vou, semana que vem, então, marcar os capítulos e etc., para a gente, né, dizer, ó, vocês vão ler esses capítulos, então, do livro do Schmidt-Nielsen, e a partir desses capítulos eu vou tirar as questões para a prova. Beleza? Ok, professor, obrigada, viu? Obrigado a vocês, pessoal. Tudo de bom, né? Até semana que vem. Foi ótimo essa semana. Eu acho que foi bastante produtiva, né? Nossas aulas essa semana, né? E semana que vem a gente pau na máquina novamente. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Vou parar aqui a gravação. E daqui a pouco essa gravação estará na internet.